graça e paz, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Igor Oliveira, eu vou estar com vocês também participando de algumas aulas aqui, para a glória de Jesus. Eu quero poder ser o mais didático possível, poder cooperar com os seus irmãos e que essa aula possa ser bênção. É desafiador para mim pegar as últimas aulas, mas nas próximas voltas a gente inverte. A pastora teve misericórdia de mim, nas outras eu sou mais cedo. Mas as últimas aulas sempre serão mais cansativas, porque eu já estou pegando vocês com 3 horas de cadeira, é mais difícil também. Bom, irmãos, nós vamos falar sobre as disciplinas que estudam basicamente ali, o Espírito Santo, Cristo e Deus Pai, né? Que é a teontologia, a área da teologia que estuda Deus Pai, a cristologia, que estuda a personalidade, a vida e a doutrina em si de Cristo, e a pneumatologia, que na teologia cristã se refere ao estudo do Espírito Santo. Dentro disso nós vamos falar também uma aula especificamente falando sobre a Trindade. Vocês viram que eu postei lá no grupo um livro, né? Eu adquiri o livro em PDF, mandei para facilitar a vida de vocês, para que vocês também não tenham que comprar, então o livro já está lá, está disposto lá para que você possa ler. Como a pastora disse que vai ser boazinha, eu não vou ser bonzinho, porque as minhas aulas, geralmente, a minha fama não é muito boa. Então, vocês têm até julho, agosto, setembro, até final de setembro, para me entregar um resumo de, no mínimo, 15 páginas do livro. O livro tem 150, você tem que fazer um resumo de pelo menos 15 páginas. E aí eu vou realmente ler, tá bom? Então não adianta você ficar dando Ctrl-C, Ctrl-V, encher linguiça, contar a história da carochinha, porque eu vou ler o seu resumo. E ele é avaliativo para a sua aprovação nessa disciplina. Então você vai precisar fazer esse resumo e ler o livro que já está lá. Porque esse negócio de, no final você lê, vai juntar um monte de matéria, todo mundo vai deixar para ler lá no final. A minha não, a minha é em setembro, eu quero meu resumo pronto, entregue, até o nosso último encontro. Nós vamos 2 aulas falar sobre a pneumatologia, que é o Espírito Santo, 2 de cristologia e 2 da teontologia, que vão estudar sobre Deus. Então, quando finalizar, esse livro trata sobre os 3 temas. Você vai precisar me entregar este resumo, amém? Quantos entenderam? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nenhuma, né? Então, claro que é uma noite sem o ar. Vamos lá então, pneumatologia e introdução. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas que constituem um só Deus. A palavra Trindade vem da junção de 2 palavras, tri mais unidade. Porém, a palavra Trindade, ela não é encontrada na Bíblia em lugar nenhum. Não existe essa palavra Trindade na Bíblia inteira. Existe até uma corrente daqueles que se dizem não acreditar na Trindade, são conhecidos como os unicistas. São pessoas que dizem que a Trindade não existe, porque até mesmo não existe esse nome na Bíblia, e foi uma coisa que talvez a igreja inventou. Mas a Trindade é encontrada em toda a Bíblia e faz parte dos fundamentos da fé cristã. Ela é um mistério onde o único Deus ele é revelado em 3 pessoas distintas, e nós usamos essa terminologia chamada Trindade. Embora, como eu disse, não se encontra, essa é apenas uma forma para definir o que é Trindade. Foi um nome que nós criamos para um termo, né, uma terminologia para chamar a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas e um único Deus. Isso, em algumas ocasiões, nós chamamos inclusive de mistério da Trindade, porque é uma coisa diferente, uma coisa que não é tão compreensível na razão humana, e as pessoas têm dificuldade de entender isso tão bem. A aceitação da divindade de Cristo e do Espírito Santo por parte dos apóstolos e dos demais crentes dessa era cristã demonstram que eles reconheceram essa qualidade da natureza divina deles. A verdade revelada no Novo Testamento é de que o Deus único, esse Deus único se revelou e se revela até hoje no mundo por meio de 3 pessoas distintas, denominadas Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é importante frisar que a questão da Trindade nunca foi um problema para os apóstolos. Eles nunca tiveram dificuldade de reconhecer isso, porque era uma coisa habitual, que fazia parte da vida deles, né? Eles tinham esse relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e isso não apresentava problema nenhum. Aspectos bíblicos da Trindade. Na Bíblia, Scofield, temos a seguinte exposição, tecendo 5 considerações
importantes. Cada uma dessas pessoas divinas possui suas próprias características pessoais e se distingue claramente uma das outras, contudo as 3 pessoas são iguais no ser, no poder e na glória. Isso é importante você lembrar. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são iguais no que diz respeito ao ser, ao existir, no seu poder e na sua glória. João capítulo 14, verso 12. Não está aí? Está? Está. Tarará, diga a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho feito e fará ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Mais lá na frente ele vai dizer: eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês um outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então são um texto onde as 3 figuras aparecem de forma muito clara. O aspecto 2, aspectos bíblicos da Trindade. O segundo aspecto é que cada pessoa está sendo chamada de Deus. Atos capítulo 5, do verso 3 ao 4. Então Pedro disse a Ananias, naquele episódio da mentira, da oferta, né? Pedro disse para Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? E por que você mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, você mentiu para Deus. Essa palavra para Deus ali está fazendo clara referência ao Espírito Santo. Então, cada pessoa da Trindade é chamada na Bíblia de Deus. Muito bem, o terceiro aspecto: cada uma dessas pessoas possuem atributos divinos. E aí ele vai ter textos clássicos como o de Hebreus, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Tiago 1, 15 a 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras de inconstâncias. Então, todas as pessoas, as 3 pessoas da Trindade, têm seus atributos divinos. Quarta coisa, segundo esses aspectos da Trindade, cada pessoa realiza obras divinas. Romanos capítulo 8 diz: mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vai morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Quinto e último ponto: cada pessoa da Trindade recebe honras, ou está recebendo honras divinas. João capítulo 5, verso 23 diz: a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Em outras traduções você vai ver ele usando a palavra honra, que teoricamente é a mesma coisa. Eu peguei bastante textos, irmãos, na NTLH. O Bertoldo falava um pouco mais cedo sobre as diferentes traduções. Então, a nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, vai nos ajudar na compreensão, visto também que nós temos que falar de forma muito rápida, né? Eu tenho 2 horas para falar tudo sobre o Espírito Santo. Você imagina aí, é muito pouco tempo para aquilo que a gente precisa abordar. Mas eu queria abrir um parênteses e te dizer o seguinte: mais do que entender sobre a Trindade, irmãos, nós precisamos crer nela, aceitar esses princípios, porque são fundamentos da fé cristã. Então não é porque não tem esse nome na Bíblia e não sei o que e tal, vocês inventaram a palavra Trindade e tal. E eu poderia te dizer o seguinte: a palavra gravidade também não existe na Bíblia. Você pode ler toda a Bíblia de capa até capa, você vai perceber que não tem a palavra gravidade. Você não vai achar essa expressão na Bíblia chamada gravidade, mas a gravidade está presente na Bíblia. Amém ou não? Amém. Nós vemos, por exemplo, quando a orientação bíblica fala que quando alguém fosse construir um terraço, ele fizesse um parapeito para que alguém não caísse de lá. Isso está tratando da gravidade.
Nós vemos, por exemplo, quando o diabo vai tentar Jesus, ele disse: olha, pula lá do pináculo do templo e lança-te, porque o Senhor disse que você vai dar ordem aos seus anjos, eles vão cuidar de você, você não vai se esborrachar lá no chão. Isso está falando de gravidade. A gravidade está presente. Quando nós vemos a questão do endemoniado lá de Gadareno, e ele pede para que seja, não, manda a gente lá para aqueles porcos, e os porcos se precipitam no abismo e caem, aquele monte de porco. Ali também esteve presente a lei da gravidade. Mas você não encontra a palavra graficamente escrita na Bíblia, gravidade, mas ela está presente na Bíblia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então é importante nós abrirmos a nossa mentalidade para as verdades que o Senhor quer nos ensinar através desse estudo. A palavra gravidade está presente em vários lugares, e muito mais a palavra trindade, a ação da trindade está presente em toda a Bíblia. É importante explicar o seguinte, que nós, eita pastor, quase quebrei esse negócio aqui, que nós não somos politeístas, ou seja, nós não acreditamos então em muitos deuses, porque alguém poderia dizer assim: então vocês acreditam em 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, então como é que é esse negócio? Não, nós não somos politeístas. O politeísmo é um sistema religioso que consiste na crença de diversas divindades, Na sociedade politeísta são admitidos muitos deuses ou múltiplos deuses. Por exemplo, os egípcios, na saída do povo do deserto, o Egito ali, aquela nação, eles eram extremamente politeístas. Eles adoravam a Rã, porque era a deusa da fertilidade. Eles adoravam o sol, Amon-Ra, porque era o deus não sei do que. Eles adoravam o Nilo, porque era o deus não sei do quanto da prosperidade. Eles adoravam qualquer coisa. E em cada uma dessas entidades de adoração, Deus foi mandando uma praga. O rio é para se adorar a Deus. Não, vamos transformar ele em sangue. Porque a Rã é a deusa da fertilidade. Vocês querem? Então toma, encheu todo mundo de Rã. E Deus foi quebrando cada um daquelas entidades, daqueles argumentos, enviando uma praga. O sol, Amon-Ra era um deus para eles. Então eles vão ficar 3 dias debaixo de densas trevas, para eles aprenderem a respeitar quem é Deus de verdade. E assim Deus foi quebrando cada uma daquelas crenças. Então nós, claramente, irmãos, é uma coisa muito evidente, mas o óbvio também precisa ser dito, nós somos monoteístas, acreditamos em um único Deus. Nós não somos também triteístas, não temos 3 deuses. A Bíblia sustenta que há um só Deus, e isso de fato é o que nós cremos e vamos crer assim para sempre, tá bom? Deuteronômio está muito claro: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, tarará, e guarda essas palavras que hoje te ordeno. Está tudo muito claro na Bíblia, por isso nós somos monoteístas, acreditamos no único Deus, e isso é o que nós pensamos, sem outros textos para reforçar, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Tiago 2,19 diz: descobrimos que mesmo os demônios reconhecem isso. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, porque também os demônios os creem e até se estremecem. Até o diabo já sabe que existe um Deus só. Eu sei porque tem gente barrelando aí ainda achando que tem mais de um, porque até o diabo já sabe disso. Há muito tempo atrás ele já soube. Então isso é um fato que nós não podemos deixar de entender e saber qual é a verdade. Porque essa questão da idolatria, dos santos e de tantas outras coisas, isso precisa ficar muito claro para todos nós. Efésios 4 também vai dizer que há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É só isso. Antes de dizer que há um só Deus, no verso 4 ele diz que há um só Espírito, a clara referência ao Espírito Santo. No verso 5 ele diz que há um só Senhor, esse Senhor também é uma clara referência a Jesus Cristo. E por último, no 6, ele vai dizer que há um só Deus e Pai de todos, e ali nós estamos se referindo ao Deus Pai. Por isso é importante frisar que toda a Escritura aponta para um Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas. Muito claro isso está na palavra. E quando nós estudarmos ali as doutrinas na teologia, por exemplo, a cristologia, nós vamos falar sobre a doutrina. Irmãos, a palavra doutrina significa ensino, tá bom?
Qual é a doutrina? Significa ensino. Então, o ensino sobre Cristo, nós vamos ter a pneumatologia, que estuda sobre o Espírito Santo. Nós vamos ter 6 aulas agora, nesse primeiro trimestre aqui comigo, eu estou falando. Então, são 2 aulas do Espírito Santo, 2 de Jesus Cristo e 2 sobre Deus Pai. Pneumatologia, né? A teontologia, que fala sobre Deus, e a cristologia. Nós vamos em 2 aulas falar sobre essas pessoas, e hoje a Trindade ficou aqui junto com o estudo sobre o Espírito Santo. Vamos lá então, Mateus 28:19, um texto bastante conhecido. Ali é a grande comissão, nós falamos muito sobre ele. Todo o culto de missões, muito provavelmente você está escutando sobre esse texto. É a grande chamada de Deus para nós cumprirmos o ID, o comissionamento de levar o Evangelho. E ele vai dizer assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Deus. Porque só tem um Deus? Isso está escrito na sua Bíblia? Batizando-os em nome do Pai, do Filho. Ué, mas se é um só Deus, por que ele não disseram assim: não, vamos batizar em nome de Deus? Né? Eu te batizo como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome de Deus. Tem uns irmãos que tem muito pecado, a gente segura um pouco lá embaixo, né? Depois a gente levanta, para garantir que o irmão mesmo vai morrer para nascer de novo. Mas, irmãos, aqui de novo a Trindade, a figura da manifestação das 3 pessoas aparece, e nós percebemos o seguinte pela palavra: no Antigo Testamento as coisas eram mais simbólicas, porque Jesus não tinha vindo ainda. Então, no Antigo Testamento nós temos as coisas tipologicamente, simbolicamente. Em outros lugares da Bíblia ele vai dizer que eram como sombras. Se eu ficar aqui na direção da luz e tiver um holofote, vocês vão ver uma sombra aqui, ó. Se for uma sombra minha, vai ser uma sombrona mesmo, né? Então é a silhueta do meu corpo. Se eu ver uma sombra, às vezes fala: esse cara é gordo, porque a sombra dele está grande. Mas você não consegue ter uma definição nítida de quem sou eu. Você vê uma sombra. Então no Antigo Testamento as coisas não estão claras, porque tem gente que diz assim: mas no Antigo Testamento não se fala tanto sobre Trindade, justamente porque Cristo só vai aparecer lá para frente. O Espírito Santo só veio se revelar e manifestar de forma mais intensa lá para frente em Atos dos Apóstolos. Então, no Antigo Testamento há a aparição da Trindade, eles estão presentes em toda a Bíblia, mas no Antigo Testamento quem comandava o jogo era Deus Pai, eram as teofanias, que significa as manifestações de Deus. Quando nós vamos falar sobre Deus, nós vamos falar sobre elas. Mas, contudo, porém, entretanto, quando se dá o fato de Jesus vir à Terra, cumprir o seu ministério, fazer o que ele tinha que fazer, o Espírito Santo chegou, agora ele está comandando o show, agora nós vemos mais coisas falando sobre eles. Isso é natural, tá? Por isso você vai ver de forma mais intensa coisas falando sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, porque é assim mesmo, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Irmãos, quando vocês quiserem fazer pergunta, pode levantar a mão, interrompa. Se eu não souber, eu digito aqui no Google rapidinho, te respondo, tudo bem? Eu realmente não sei muitas das coisas que você possa ter dúvida, mas eu posso tentar te ajudar. Se você quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. É importante para a aula, vai ser didático e ajuda a gente juntos a aprender aqui. João 5,39 vai dizer o seguinte: examinai as Escrituras, porque são elas que dão testemunho a respeito de mim. Quando questionaram a Jesus sobre isso que eu estava falando agora, ele deu essa resposta: gente, olha para as Escrituras, elas dão testemunho sobre mim. Porque o pessoal ficava sempre duvidando: será que esse cara é o Cristo mesmo? Até os discípulos perguntaram certa vez: o Senhor é o Cristo de verdade ou nós devemos esperar outro? E Jesus respondia dessa forma. Isso está em João 5,39: examinar as Escrituras, porque são elas que dão testemunho a respeito de mim. Glória a Deus, vamos lá. Vejamos então mais alguns exemplos. Em Gênesis 1,26 diz assim: e façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, tal. Muito bem, esse é um texto clássico quando nós falamos de Trindade, porque o uso do nós ou do nosso, claramente isso está lá explicado desde a tia que foi professora de português, que o nós, o nosso, isso está se referindo a alguém que está no plural. Então, quando ele vai dizer façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, é bem claro que está envolvida aí neste processo de criação. A Trindade estava lá reunida desde o começo.
Porque senão Deus tinha que falar assim: eu faço o homem conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. Mas os únicos seres que Deus talvez pudesse estar se referindo poderiam ser os anjos. Mas nós não fomos criados à imagem e semelhança de anjo. Apesar de uns ter umas carinhas de anjo, só falta uma auréola, assim, ai que irmão anjinho, né? Mas nós não fomos criados à semelhança de anjo, nós somos criados à semelhança de Deus, amém ou não? Amém. Por isso, todos os teólogos, nós vamos ver eles apontando para que sim, há um consenso que ali estava a presença da Trindade participando da criação, ou pelo menos a grande maioria. É importante dizer o seguinte, irmãos: quando nós vamos estudar teologia, existem várias linhas para tudo. Tem os reformados que pensam do jeito, tem os pentecostais que pensam às vezes de alguma coisa, de alguma forma diferente. Talvez se você veio de outra denominação, você aprendeu alguma coisa diferente. Então é importante saber que aqui nós não estamos estudando matemática, ok? Nós estamos estudando uma ciência que ela é muito vasta, ela é muito ampla, que ela tem esse jogo de cintura que de repente, se você for falar com os batistas, se você for falar com os presbiterianos, se for falar com os sorvetarianos, se for falar com os metodistas, alguém vai te dizer alguma coisa diferente e não tem uma verdade absoluta. Ninguém é dono da verdade. Tem coisa, inclusive, por exemplo, esse negócio da Trindade, é uma coisa para você anotar. Quando chegar lá no céu, você senta com Deus lá e tira suas dúvidas. Porque é justamente chamado de um mistério da Trindade, porque nós não temos todas as respostas. Então tem coisa que não foi totalmente revelada. Por isso nós não temos resposta tipo 2 mais 2 é igual a 4. Na teologia, em todas essas dias que vocês vão estudar aqui, tem coisa que talvez outra denominação, outra linha teológica, os caras pensam diferente. E aí nós não vamos ficar brigando por causa disso. Tu tá certo, tu tá errado, tu vai pro inferno por causa disso. Não, tá bom, irmão, tu tá certo, tá bom, então Deus te abençoe. Eu vou ficar batendo cabeça com gente grande. Quando você está entendendo, diga amém. Amém. É importante você estar com a mente aberta, porque aqui nós estamos numa aula, não é culto. Nós não estamos pregando a palavra. Então tem coisa que eu vou falar que às vezes nem é da linha teológica totalmente da igreja, nós estamos ensinando o povo. Existem pessoas que pensam assim, existem pessoas que pensam assado, e aí através dos cultos, dos ensinos, outras coisas, você vai perceber qual a linha que nós operamos aqui. Na maioria das vezes eu vou deixar claro como nós pensamos, quando eu tenho certeza de como a nossa igreja fala, e assim nós vamos caminhando esses dias que nós estivermos juntos aqui. Glória a Deus. Tem ali em Gênesis também uma parte que a gente usa para falar sobre isso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Depois disse Deus: haja entre as águas, estava o firmamento. E aí a história vai longe. Mas ali em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse termo Deus, ele está no plural de novo. É Elohim, Deus, Elohim. Se fosse no singular era só El, E-L, mas é Elohim. Então, mais uma vez aparece a figura de Deus no plural. Deus está se referindo a Ele mesmo no sentido plural. Como poderia ser então Deus liberando a sua palavra e criando todas as coisas? Todas as coisas foram criadas através da palavra, sim ou não? Sim. A Bíblia está clara, nós acabamos de ler. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja terra, e houve. Os animais, isso e aquilo, Deus foi falando. Mas quem era esta palavra? A palavra está em João capítulo 1, lá nos é revelada. E lá fala que a palavra é Jesus. João capítulo 1, a partir do verso 1. Ixi, eu não coloquei isso. Eu fiz 180 slides, irmão. Estou até meio zoró, assim, olha com essa tela azul, assim, eu estou vendo uma vertigem de coisa. João capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A palavra Gênesis significa começo. A Bíblia é muito engraçada. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus ia falando: haja luz, e a palavra era liberada. Jesus ia lá e ajudava a criar. Uma coisa muito doida. É
Eu não entendi, mas realmente não dá nem de entender mesmo. Quando chegar no céu, tu pergunta para ele, como é que foi esse negócio? O Senhor falava daqui, Jesus saía, ia lá e criava um trem, como é que foi esse negócio? Pergunte para Deus quando tu chegar lá, porque esse é o mistério da Trindade, que não tem como explicar o inexplicável. É Deus, Deus não se explica. Tem aquela música do cara que ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita. Se tu é crente, se tu está aqui é porque tu acredita, amém? Aleluia. Tudo foi criado pela palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo era Jesus Cristo. Destacando também o texto, não menos importante, como nós vimos em nível de glória, em nível de poder, em nível de tudo. O Espírito Santo, tanto Deus quanto o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava ali manifestando a sua presença na criação, cooperando, de alguma forma participando de tudo aquilo que foi criado pelo nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Deus nos criou, amém, irmão? Amém. Nós cremos nisso, nós somos criacionistas porque cremos que Deus nos criou. Nós não somos evolucionistas que pensam que a coisa foi evoluindo, aconteceu uma explosão e aí tudo melhorou, Senão a gente pegava uns carros velhos, explodia e virava uma Ferrari. A teoria mais boba que eu já ouvi falar foi essa do evolucionismo. Nós acreditamos num Deus poderoso que criou todas as coisas, um ser superior e inteligente que pensou em tudo e criou tudo de forma linda e perfeita. Muito bem, outros versículos que deixam claro que havia mais de uma pessoa, está ali justamente no batismo de Jesus. Jesus não precisava ser batizado, ele não tinha nenhum pecado, nunca teve, mas ele disse: para que se cumpra toda a justiça, eu vou me batizar. E nesse texto de Mateus 3, a descrição do batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento, os três membros, as três pessoas da Trindade estavam realizando três atividades distintas, sim ou não? Deus Pai falava, o Deus Filho estava sendo batizado e o Deus Espírito Santo repousava sobre o Filho em forma como que de pomba. O Espírito Santo não é só uma pomba. Nesse dia ele quis vir em forma como que de pomba, como diz o texto, vindo sobre ele em forma como que de pomba. Mas o Espírito Santo não é só uma pomba, ele é muito mais do que isso, ele é Deus, assim como o Pai, assim como o Filho. Então nós vemos aqui de novo a figura das três pessoas da Trindade. Nós temos uma clara distinção entre as ações descritas das três pessoas no mesmo texto. O fato da doutrina da Trindade não conseguir ser bem explicada ou não ser explicada satisfatoriamente não pesa contra ela, porque isso é, como eu disse, um mistério, e de fato nós vamos descobrir de alguma forma melhor somente no céu mesmo. Alguns, de alguma maneira meio confusa, poderiam até se perguntar como nós explicamos esse batismo, onde um Deus, o Espírito Santo, está vindo sobre ele mesmo, e uma voz lá do céu também está falando que é amado por ele mesmo. Que loucura, né? Porque as coisas de Deus são loucura mesmo, e a gente não consegue explicar todas elas. Mas o que eu preciso é, mais do que a capacidade de explicar, nós temos que aceitar e crer, porque esses são fundamentos e bases da nossa fé, de nossa doutrina cristã. Eu gosto sempre de mencionar esse texto quando eu estou ensinando sobre isso, porque isso nos conforta, no certo sentido de dizer: larga de agonia e espera, porque vai chegar uma hora que você vai descobrir todas as coisas. No momento, fique com o que você tem, dá glória a Deus, vai servir Jesus, ser feliz. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem a quem, irmãos? Ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos. Olha aqui a chamada de Deus para a gente ensinar. Aquilo que a gente tem de revelação da palavra pertence a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então a Bíblia vai dizer que existem tanto coisas reveladas como existem coisas ocultas. Oi? Existem coisas reveladas e existem coisas que estão ocultas. Não está tudo oculto, mas também não foi tudo revelado, e é importante a gente entender isso. O apóstolo Paulo diz: olha, agora que conhecemos em parte, então no desfecho da redenção conheceremos plenamente quem somos, plenamente conhecidos com Cristo. Meu irmão, eu tenho que compreender o seguinte:
A fé, ela não é 100% racional. A fé cristã tem sim um percentual de lógica, de inteligência. Você vai ver em lugares na Bíblia dizendo que o nosso culto tem que ser racional. Ou seja, existe um percentual de lógica, um percentual de inteligência, mas não tem como você explicar todas as coisas. Como é que você explica, por exemplo, o caso de Balaão, que Deus faz um burro profeta falar com um profeta burro? Como é que tu explica isso? O burro virou profeta, porque o burro foi falar com o profeta burro que estava no lado dele. E aí tu tem que explicar uma situação dessa. Então a Bíblia, em algumas ocasiões, ela é inexplicável. As coisas de Deus, elas parecem loucura para aqueles que olham naturalmente. Paulo, quando fala a respeito da loucura da pregação, ele está dizendo muito disso, que isso excede muitas vezes a nossa forma de pensar dentro da nossa razão, uma caixinha quadrada aqui na minha cabeça. Se eu pensar assim, a mente fechada, se eu não me abrir para as verdades do Espírito Santo, eu vou ficar ali doido, eu vou pensar, isso não é isso que é. A Bíblia inclusive vai dizer que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. Muito bem, vamos avançar aqui. Eu me lembro de algumas ilustrações que a gente tentava fazer na escola dominical para tentar explicar sobre a questão da Trindade, e eles diziam: olha, imagina o Sol, ele é um só, mas quando você olha para o astro, para o Sol, você olha ali para aquela bola, né, do Sol, até quando você pega de repente aqueles óculos, quando você quer ver um eclipse, você vê aquela bola, né, do astro, do Sol, ali você vê o Pai. Agora a luz que emana dele, né, o raio solar que vem até nós, é Jesus, mas o calor que você sente na pele é o Espírito Santo. E aí a gente ficava tentando explicar o inexplicável. São tentativas de explicar uma coisa que não tem muita explicação, mas a gente tenta, né? Muitos professores na escola dominical diziam também: você pode imaginar a Trindade como a água, né? A figura da água, a H2O, o elemento básico importante da natureza, e é encontrado em pelo menos 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. E ali você vai dizer: tudo é água. A água líquida que você toma no copo é, o gelo também é, e o vapor que está ali na panela também é. Água, gelo e vapor, tudo é água. Mas a verdade é que todos esses esforços, irmãos, de nós tentarmos ilustrar alguma coisa, são limitados para uma explicação que realmente se encaixe na nossa cabeça. Tem outras ali, não vai dar para ler porque ficou muito pequeno, né? Mas ele vai falar também que o tempo é um só, mas compreende ali o último ali embaixo, ó, entre passado, presente e futuro. Ele vai dizer também que o homem é um só, mas é um ser tripartido. Livro do pastor Bruno, né? Ativando o meu espírito, corpo, alma e espírito. E outros exemplos que ele dá ali, mas nenhum deles resolve nada da nossa situação, porque não tem como explicar o que é inexplicável. Ainda quero compartilhar mais alguns exemplos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 14, é o último versículo dessa carta de Paulo aos Coríntios, e ele vai dar aquilo que nós chamamos da bênção apostólica. No final de culto, você vai ver um pastor dando a bênção apostólica. Geralmente você faz assim com as mãos, em atitude de quem vai receber, amém, irmão? Fica a mão no bolso, na hora da bênção apostólica, faz assim com a mão, para você receber, tá? E aí ele vai dizer assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu poderia dizer para o povo assim: vai embora em nome de Deus, mas ele, mais uma vez, ele resolveu colocar a figura das 3 pessoas da Trindade. Esse é o último versículo ali, ele vai então denominar assim. Paulo proferiu essas palavras como sendo as últimas palavras da carta, e mais uma vez fez a menção às 3 pessoas da Trindade. Glória a Deus. Vamos avançando mais aqui. Eu falava ali há pouco sobre a grande comissão, né? Sobre o batizando, já falei sobre isso. Tá. Glória a Deus. Vou precisar pular algumas coisas aqui no nosso tempo. Judas, capítulo 1, Judas só tem um capítulo, versículo 20 e 21, diz assim: também afirma haver 3 pessoas distintas da Trindade ali em Judas. Olha lá o que diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus,
enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas 1:20, Judas capítulo 1, versículo 20 e 24. Percebemos mais uma vez a aparição das três pessoas da Trindade. Parece ser um pouco complexo, irmãos, entender como há três pessoas e cada uma delas sendo plenamente Deus, um Deus inclusive indivisível, e realmente é difícil. A Trindade é um daqueles mistérios que realmente nós não podemos explicar. A W. Tozer, pastor e escritor americano, deixa eu ver se ele está aqui, o Tozer. Porque a minha fazedora de slide, minha esposa, eu não pude trazer ela hoje. O pastor A.W. Tozer, pastor e escritor americano, ele tem um livro chamado Conhecimento do Santo, aquele que vocês vão ler. Ele vai lá falar sobre os atributos de Deus. Ele diz assim: a reflexão sobre a verdade revelada naturalmente segue o advento da fé, mas a fé chega primeiro ao ouvido do que ouve e não à mente que quer entender. Essa frase é muito interessante. A reflexão sobre a verdade revelada naturalmente segue o advento da fé, mas a fé chega primeiro ao ouvido que ouve e não à mente que quer entender. Então, irmãos, nesse contexto da doutrina da Trindade, é uma verdade do coração e de fato ela não pode ser explicada satisfatoriamente. Mas quando nós mencionamos que não pode ser explicada satisfatoriamente, isso não significa que ela não exista, que ela não seja coerente, que ela não seja digna de confiança, enfim. Como nós vamos colocar isso numa caixinha e entender que 3 pode ser 1 e 1 pode ser 3, a gente fica nessas coisas, né? Mas isso você tem que colocar lá naquela caixinha das coisas que ficaram encobertas e que pertencem ao Senhor. Por exemplo, se Jesus não fosse plenamente Deus e sim uma pessoa separada de Deus, então ele não poderia ter suportado a ira completa de Deus, ter morrido e ressuscitado entre os mortos. E se Jesus não tivesse ressuscitado entre os mortos, qualquer crença nele seria uma infantilidade, seria uma ingenuidade. As coisas teológicas, elas são como um grande quebra-cabeça, um dominó. Se eu disser que a Trindade não existe, automaticamente eu também estou dizendo que é como se Cristo fosse uma grande farsa. Então nós podemos rasgar a Bíblia e nada disso existe, Jesus não ressuscitou e não tem salvação. Então nós precisamos ter essa clarificação na mente para entender que são pilares que mantêm a nossa fé de pé, daquilo que nós cremos, daquilo que nós vimos vindo desde a igreja primitiva, como a pastora Paula falava até agora há pouco. E se Cristo não é um Deus encarnado, por exemplo, toda a mensagem da Bíblia, toda a mensagem sobre salvação estaria comprometida. Então, ou nós cremos nisso com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, ou então nós não precisamos. A minha intenção aqui nesse primeiro momento ali, falando sobre a Trindade, é deixar isso muito claro para todos nós, que não há sombra de dúvida. Mas não existe o nome na Bíblia, isso não interessa. No português bem claro, isso não importa. Não é essa a parte relevante. A parte relevante é que ela está presente em toda a Bíblia, mesmo que não exista escrito Trindade, mas ela está presente. Nós fizemos aqui mais de 15. A teologia diz que precisa de pelo menos 3 textos para você tentar formar uma tese. Se você quiser falar sobre alguma coisa, precisa de 3 textos para reforçar ela. Eu li mais de 15 aqui para vocês, falando de textos onde mostra que existe a Trindade. Então está muito claro, né, na Bíblia sobre essas coisas, e nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração. Glória a Deus, vamos lá. Todas essas coisas que estão na Bíblia e estão registradas são importantes, e Deus nos presenteou, como eu disse, isso é como uma espinha dorsal da nossa fé cristã, e nós precisamos ter nisso. John Wesley dizia o seguinte: nas coisas essenciais nós usamos unidade, nas coisas secundárias nós usamos tolerância, e em tudo nós usamos o amor. Cadê John Wesley? Já passou lá para frente? Olha lá. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, tolerância. E em tudo, amor. Porque, sabe, irmão, nós somos divididos em várias tribos.
né? Tem os assembleianos, tem isso, tem aquela denominação e outra, e nós não estamos aqui para ferir igreja nenhuma e ser contra igreja nenhuma. Nós estamos aqui para fazer o nosso papel, cremos no chamado, na visão que Deus deu para essa igreja. E às vezes, em algum momento lá, ao cabo, um assunto e outro, você vai ver pessoas falando ou dizendo que acreditam de forma diferente, é secular. E John Wesley disse isso, né? Naquilo que é base, por exemplo, sobre a teoria da regeneração, que Jesus veio e fazer a redenção do homem. Não tem como negociar isso. Sobre a Trindade, é uma coisa que não tem negociado. Não tem como eu abrir mão da Trindade, é porque o irmão disse que não acredita da igreja. Irmão, então, como diz o outro, nem contigo eu quero andar, nem na tua casa, né? Como a Bíblia diz, nem na tua casa eu vou almoçar. Não tem como nós negociarmos aquilo que é inegociável. Mas nas coisas secundárias, nós somos tolerantes. O irmão disse que, porque ele disse, não, tá bom, que Deus te abençoe, vai para lá, cuida da sua vida, Deus seja contigo, eu vou crer aqui do jeito que eu aprendi, que eu entendo, que eu estudei. Por isso é importante entender, tem pessoas que acreditam de forma diferente em alguns desses assuntos que nós vamos estudar aqui ao longo desses 13 meses. E alguns desses assuntos nós podemos dizer, essa é uma discussão secundária, se não mexe nas doutrinas fundamentais, tudo bem. Mas outros assuntos que dá para a gente relevar, beleza. João, por exemplo, disse isso: se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba em casa e nem sequer coma com ele. Se ele não traz a doutrina de Cristo, as verdades, os pilares da vida cristã, não tem como andar com essa pessoa, não tem como compactuar com essa pessoa em nível nenhum. Aí alguém diz assim, mas a Bíblia tem muitas coisas que não cabem na minha razão. E ainda assim eu quero te dizer que eu continuo crendo nela. Até na capa da Bíblia eu acredito. Se a Bíblia viesse dizendo assim que foi o Jonas que engoliu o grande peixe, ainda assim eu ia acreditar. Porque é uma questão de fé, irmão, não é questão de razão. Tem coisa que não se explica. Tem coisa que não vai estar clarificado para nós. Só quando tu chegar no céu tu vai entender. E é importante saber disso, que a teologia é uma ciência aberta, não é uma ciência exata. Aquilo que é sobrenatural está além da nossa capacidade de compreensão. Eu já mencionei aqui, mas quero ver se está ali. Não é isso que eu queria. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Esse homem natural aqui traduzido do grego significa psíquicos, ou seja, o homem entregue à mente humana não pode entender as coisas espirituais, porque para ele são chamados de loucura. O próprio Evangelho é chamado de loucura, como eu falei, e de certa forma é até inteligível para algumas pessoas. 1 Coríntios 1,18 diz assim: de fato a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos dar um rápido intervalo para você ficar em pé, se você estiver muito apurado, para ir ao banheiro, tomar café, tomar água. Em 3 minutos eu te chamo para nós continuarmos. Se vocês voltarem em 1 minuto, eu tomo direto.